Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, sou psicóloga e especialista em saúde pública. Portanto, eu já ministro aulas para concurso na área da saúde há mais de 13 anos, tá? E nessa videoaula eu vou comentar algumas questões relacionadas aos princípios do SUS, da banca e DECAM. Prof, por que da banca e DECAM? Porque é a banca que vai fazer a prova do processo seletivo do Hospital Risoleta Neves, tá? Então, se você tem interesse em fazer a prova, curta, aprenda, comente, pode passar para o seu colega. Ah, não, prof, colega, não vou passar não, que é concorrência. Gente, pode ser mal, não. Enfim, e se você tem interesse em fazer um curso completo para o Hospital Risoleta Neves, serão 5 questões de nível superior, que vai cair aí sobre a legislação do SUS. Serão 10 questões para médicos sobre a legislação do SUS e 10 questões para nível técnico, tá? Então, se você tem interesse, é só entrar em contato pelo zap 31 99230 7424. Bom, então vamos aos exercícios? Lembrando que, por que eu vou fazer só questões sobre princípios do SUS? Porque o nosso curso, ele é dividido por tema, tá? Então, primeiro você recebe todas as videoaulas teóricas sobre os princípios do SUS e depois um vídeo com questões comentadas sobre o tema princípios do SUS, da banca, tá? Da banca e DECAM. Combinado? Então, vamos lá. Primeira questão. Primeira questão fala o seguinte: o trecho a seguir contextualiza a questão. Leia-a atentamente. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia por princípios doutrinários. Ah, aqui já tem um assunto importante, ó. Princípios doutrinários, ou seja, a banca, ela gosta de classificar os princípios, né? Então, existe, segundo o Manual do SUS, que foi elaborado em 1990, a classificação dos princípios do SUS em princípios doutrinários e princípios organizativos, tá? Então, vamos continuar. Assim, segue-se a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional, sob a responsabilidade das 3 esferas autônomas de governo, federal, estadual e municipal. Agora, o que a questão quer? A cobertura total das ações de saúde, independentemente de sua natureza ou nível de complexidade, reflete em relação ao SUS. Gente, cobertura total das ações significa o quê? Que o usuário ele tem direito, né, à assistência à saúde em todos os níveis de complexidade do sistema. O que é nível de complexidade do sistema? Significa se ele precisar, por exemplo, de uma vacina, onde que ele vai ter acesso? Por onde? Pela atenção básica. Se ele precisar de um serviço de média complexidade, né? Um especialista na média complexidade. E se ele precisar de um atendimento hospitalar, por exemplo, na alta complexidade. Tá? Então, isso reflete em relação ao SUS. A integralidade? Chama a resposta. Isso é integralidade, é o usuário ser atendido de acordo com a necessidade de cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, tá? Esse é o conceito que está, na Lei 8080. Lembrando que a integralidade, né, também a gente pode pensar no sentido de ver a pessoa como um todo, tá? Então, as ações governamentais, não. Hierarquização do sistema, cuidado para não confundir isso aqui, né? Com hierarquização do sistema. E D, a estatização dos serviços públicos de saúde. Também não, né? Então, resposta letra A de aprovado 2023. A prova vai ser 12 de fevereiro de 2023, a prova para o Hospital Risoleta Neves. E aqui eu trouxe para vocês o conceito, tá? Já que estávamos conversando sobre os princípios, então existe os doutrinários e existe os organizativos, tá? Para a gente rever quais são os princípios doutrinários: universalidade, integralidade e equidade, tá? Lembrando que a universalidade significa universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, tá? Então, gente, essa palavra acesso, quando for questão de prova e a prova estiver tratando de conceito,
Aí sim vai ser universalidade. Agora, se a prova te der uma historinha, aí a gente tem que entender o contexto da historinha. Não quer dizer que vai estar escrito acesso lá, que a resposta vai ser universalidade, tá bom? E a integralidade, que nós acabamos de ver, é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, esses dois conceitos, eles estão na Lei 8080, tá? Agora, a equidade, ele não aparece nem na Constituição Federal, nem na Lei 8080, tá? Ele aparece no manual que eu falei com vocês, o manual do Ministério da Saúde, que chama ABC do SUS, tá? Então, tá aqui o conceito de equidade. Esse conceito de equidade é aquele tipo de conceito que você imprime e coloca lá no box do seu banheiro. Por que, prof, no box? Ué, porque provavelmente banho é uma coisa que você faz todo dia, então você vai dar uma olhada. Por quê? Porque ele confunde com o conceito de universalidade e integralidade, tá? Então vamos lá. Qual que é o conceito de equidade segundo o ABC do SUS? É assegurar ações e serviços de todos os níveis, de acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar sem privilégios e sem barreira. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades, até o limite do que o sistema puder oferecer para todos, tá? Ah, prof, mas aí eu vou confundir demais com integralidade e com universalidade? Eu não concordo com esse conceito. Gente, não é questão de concordar ou não. Se você não concorda, você vai errar na prova, né? Aqui a gente não está discutindo nada, a gente só está falando para você, eu, né? Eu e a teoria. Tá? Porque isso aqui eu tirei do manual ABC do SUS. Por que eu tô falando isso? Porque a gente sabe que, infelizmente, o que a prova cobra é o que tá aqui na teoria. É muito diferente do que tá na prática, tá? Então, a gente tem que concordar, tem que aceitar com o que a banca quer e pronto, tá? Então, eles normalmente, se perguntar princípio de equidade, eles vão copiar e colar isso aqui que tá no manual ABC do SUS, tá? Lembrando que equidade, ele não aparece nem na Constituição e nem na Lei 8080. Combinado? Então, os princípios doutrinários, universalidade, integralidade e equidade. Lembrando, né, que a igualdade, ela é diferente da equidade, tá? Igualdade significa que num conjunto de pessoas iguais, existem aquelas que têm necessidades diferentes e são tratadas de forma diferente, ou seja, equidade, todos são iguais perante a lei, beleza. Agora, a equidade, no conjunto de pessoas iguais, existem aquelas que têm necessidade diferente e deverão ser tratadas de forma diferente, tá vendo? Então, se tivesse um banquinho só, o petitinho aqui não vai conseguir assistir o jogo, esse aqui não vai conseguir assistir. Não, esse que vai conseguir, né? Aí, o que o pai fez? Pegou um banquinho dele e colocou para o filho. Assim ficaram, ó, todos iguais. Deu para entender esse princípio da equidade? Né? O que mais cai em prova em relação às historinhas da equidade é a classificação de risco. É só você lembrar, quando você vai procurar um atendimento na UPA, por exemplo, a UPA, você é acolhido, né? Passa por um processo de classificação de risco. Então, aquele processo de classificação de risco significa dar mais para quem precisa de mais. Por quê? Porque se você chega e recebe a cor amarela, você vai ficar um tempo esperando. Se depois de você chega uma pessoa e recebe a cor vermelha, ele vai passar na sua frente, tá? Então, isso é classificação de risco, isso é equidade no SUS. Desculpa, isso é equidade mesmo. Eu falei equidade? Só para saber se estava prestando atenção. Equidade que eu falei, né? Então, isso é equidade. Agora, vamos fazer outra questão. Questão de número 2. A regionalização, que é um dos princípios do SUS, significa dividir o financiamento da saúde pública no Brasil. Nada a ver, né, gente? Responsabilizar os municípios pela oferta de todos os serviços de saúde do SUS. Também não sei o que é isso. Dividir as responsabilidades fiscais da aplicação dos recursos públicos em saúde. Regionalização não tem nada a ver com financiamento, né? A não ser que o repasse é feito diretamente para as regiões de saúde, mas não é o caso aqui da questão, né? Organizar os serviços de saúde em cada região para que a população tenha acesso a todos os tipos de atendimento. Ah, essa ficou boa. Resposta é essa. E a letra E, estabelecer o total de recursos que Estado e município podem receber pelos procedimentos realizados de média e alta complexidade. Também nada a ver. Tá? Então, regionalizar, gente, é organizar os serviços
de modo que o usuário ele vai ter acesso ao serviço em todos os níveis de complexidade do sistema e esse serviço vai ser o mais próximo possível da casa dele. Isso é regionalizar. Então, toda vez que aparecer a palavra regionalizar, pensa na palavra organização, tá? Por exemplo, em Belo Horizonte, como que o serviço de saúde em BH ele é organizado? Ele é organizado em distritos sanitários. Por quê? Porque BH é um município de grande extensão territorial e populacional. Então, os serviços foram divididos em 9 distritos sanitários para que o usuário tenha acesso mais próximo da casa dele. Entendido? Beleza, vamos fazer mais um então. Lembrando que a regionalização é um princípio organizativo do SUS, tá? Mesmo porque os doutrinários nós já vimos, né? Universalidade, integralidade e equidade. 3. O SUS é o conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Gente, isso aqui é o conceito de SUS, que está lá no artigo 5º da Lei 8080. Tá? Até isso aí pode ser uma questão de prova, perguntando qual que é o conceito do SUS segundo a Lei 8080. Tá? Então, esse é o SUS. Aí, o que a questão quer mesmo é os princípios que dizem respeito à ideologia do SUS, a base doutrinária são. Ou seja, está perguntando aqui quais são os princípios doutrinários. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Universalidade, integralidade e equidade. Já chama a resposta. Não, prof, fácil demais. Também achei. Hierarquização, integralidade e regionalização. Não, porque hierarquização e regionalização não são princípios doutrinários, são princípios organizativos. Descentralização, regionalização e hierarquização são todos organizativos. Descentralização organizativa, universalidade doutrinária e regionalização organizativa. Então, resposta letra A de aprovado no processo seletivo do Hospital Risoleta Neves. E, para você não esquecer, os princípios doutrinários, então, são 3, né? Universalidade, integralidade e equidade. Os princípios organizativos, eu coloquei um macete de para e decore. Alguns doutrinadores vão ficar bravos quando ver isso aqui, tá? Mas, como eu já vi várias questões de prova pedir esse aqui, ó, I, o que é esse I aqui? De intersetorialidade, eu fiz esse macete, para você nunca mais esquecer, tá? Então, quais são os princípios organizativos? Olha só, o PAR é de participação da comunidade, o RE é de regionalização, lembrando que a regionalização quase sempre vem acompanhado da hierarquização, tá? O I é de intersetorialidade, o D é de descentralização, que vem acompanhado do comando único, né? O CO é de complementariedade do setor privado e o RE é de resolutividade. Tranquilo? Fica fácil para você gravar, né? Ô, prof, só tem esses princípios, então, no SUS? Claro que não, né, gente? Tudo na vida tem a parte boa e tem a parte ruim. Eu falo que a parte boa é que esses aí é fácil de memorizar. É uma palavrinha só, né? Só que existem outros princípios, além desses aí, que estão lá na Lei 8080, que são princípios do SUS, mas que não tem classificação. E também não é tão facinho de memorizar, porque não é só uma palavrinha, como universalidade, integralidade, equidade, né? Por exemplo, lá na Lei 8080, no artigo 7º, tem um princípio que é assim, ó, a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. É um princípio, ele só não tem classificação. Tá? Então, você tem que memorizar que isso é um princípio. Por quê? Porque a maioria das provas, elas vão cobrar que você saiba diferenciar isso. Sabe diferenciar, por exemplo, um princípio de um objetivo, de uma competência. Beleza? Então, tá. Então, vamos continuar. Questão de número 4. Em relação aos princípios... O princípio de diretriz, não, viu, gente? E diretriz, né? Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, deve haver descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Deve haver. É um princípio do SUS, né? Um princípio organizativo. Deve haver ênfase na descentralização do serviço para os municípios. Deve haver também. Por quê, gente? Porque o que é descentralizar? Descentralizar é compartilhar as responsabilidades entre as esferas de governo.
O objetivo do SUS é que a tomada de decisão seja feita mais próximo do problema, né? Então, qual esfera de governo que está mais próximo do problema? É o município, tá? Por isso que fala que deve haver ênfase na descentralização do serviço para os municípios. E deve haver integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Isso aqui também é verdade. Por quê? Isso aqui é um outro princípio que não tem classificação, mas que está lá na Lei 8080, no artigo 7º, tá? Então, aqui tá tudo verdadeiro. E até coloquei aqui para vocês, ó, se vocês forem ver lá no artigo 7º da Lei 8080, vai aparecer esse princípio aqui, ó. Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Então, a descentralização, ela vai dar ênfase na descentralização do serviço para os municípios e vai dar ênfase na regionalização e hierarquização da rede de serviço de saúde. Entendido? Então, qual que é a resposta? Letra A, novamente, de aprovado. 1, 2 e 3 estão corretas. Uai, prof, tudo é A? Não, gente, isso aqui foi coincidência. Vai marcar tudo lá na hora de sua prova, não, porque vai dar ruim. Beleza? Vamos fazer mais um. O SUS é orientado por um conjunto de princípios e diretrizes válidas para todo o território nacional. Relacione adequadamente, quando possível, os princípios e diretrizes do SUS às respectivas afirmativas. Então, vamos lá. Está perguntando conceito de universalidade, de igualdade na assistência à saúde e de descentralização político-administrativa. Então, vamos ver a letra A. É entendida como conjunto articulado em contínuo em que as ações de promoção, proteção e reabilitação da saúde não podem ser fracionadas. Isso aqui é o quê, gente? Conjunto de ações tanto de promoção, proteção como de reabilitação. Isso aqui já responde, ó, promoção, proteção e reabilitação. Que princípio que é esse? Isso mesmo, é o princípio da integralidade. Nem tem resposta de integralidade aqui, tá vendo? Então, isso aqui não tem resposta. Não tem correlação, né? B, corresponde à redistribuição de poder e responsabilidade quanto às ações e serviços de saúde entre as esferas de governo, a partir da ideia de quanto mais perto do fato a decisão for tomada, maior a possibilidade do acerto. Eu já expliquei isso aqui, né? Que princípio que é esse? É o princípio da descentralização político-administrativa. Então, aqui fica B3, né? Vamos ver a outra. Todos os cidadãos têm direito às ações e serviços de saúde pública, porém, com acesso diferenciado dependendo das condições socioeconômicas dos indivíduos e da sua inserção no mercado de trabalho. Não conheço. Todos os cidadãos têm direito às ações e serviços de saúde pública? Podia ser até universalidade, mas quando colocaram, porém, com acesso diferenciado, aí já é equidade. Então, não tem resposta, né? Então, vamos para as opções. Estão corretas apenas as associações. A B, né? Que é o B. 3B. Só isso que deu para associar. A 3, que é a descentralização política administrativa, com a B, de Bosque. Tranquilo? Beleza. Então, vamos para a questão de número 6. É até tranquilo as provas da IDECAM, pelo menos nessa parte, né? De acordo com a Lei 8080, de 19 de setembro de 90, as ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com os seguintes princípios, exceto participação da comunidade e descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Verdadeiro, né? Lembrando, gente, que descentralização é direção única em cada esfera de governo, tá? Cuidado para não confundir direção única do Ministério da Saúde. Não, é direção única em cada esfera. Quem que é a direção única das ações e serviços de saúde no âmbito do governo federal? Ministério da Saúde, né? Quem que é a direção única das ações e serviços de saúde no âmbito dos estados? Secretaria Estaduais de Saúde. E quem é a direção única no âmbito dos municípios? Secretarias Municipais de Saúde. B. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico e direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Verdadeiro. Esses dois aqui são princípios do SUS que estão no artigo 7º da Lei 8080, mas não tem classificação. Então, verdade. Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie
e focalização de acesso ao serviço de saúde segundo o grau de emergência. O primeiro, que é a igualdade, até dá certo. Agora, esse focalização de acesso ao serviço de saúde segundo o grau de emergência, eu não conheço. Isso não é princípio do SUS. Né? Como a questão está pedindo exceto, provavelmente a resposta é essa, letra C. E a D, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Ok, é princípio, né? E utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. Ok, também é princípio, que está lá no artigo 7º da Lei 8080. Aqui, falando no artigo 7º da Lei 8080, eu trouxe para vocês todos os princípios que estão lá no artigo 7º, tá? É válido dar uma olhada, tá? Porque aqueles doutrinários e organizativos é fácil de memorizar. Mas esses outros que estão no artigo 7º, que não tem classificação, é mais difícil de você memorizar, que é princípio, tá? Então, é importante que você memorize e saiba classificá-los, ok? Então, vamos lá. Universalidade de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência. Esse aqui, ele é um princípio doutrinário, tá? Mas não quer dizer, gente, que ele está aqui, que ele não seja princípio do SUS. Por que eu estou falando isso? Porque nós já vimos que eles têm classificação, né? Então, alguns que nós já vimos, universalidade, integralidade, vai estar aqui. O equidade não vai estar, porque ele não está na legislação. Aí depois vem participação da comunidade, vai estar aqui também. Depois vem a regionalização, vai estar aqui, tá? O I de intersetorialidade também não está na legislação, tá? Então, tem alguns que vão estar aqui, mas tem outros, tá? Então, tem alguns que estão aqui que vai ser tranquilo, mas tem outros que a gente tem que memorizar. Por exemplo, esse aqui, ó, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Beleza. É isso que tem que memorizar. Por quê? Porque não é uma palavrinha só, né? Igualdade, beleza, é fácil também, porque dá para memorizar com uma palavrinha só. Só que igualdade, ele não tem classificação, né? Lembra que nós vimos os princípios doutrinários? Princípios doutrinários, universalidade, integralidade e equidade. Não é assim? Não tem classificação, mas é princípio do SUS. Divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e sua utilização pelo usuário. Memorizem, é princípio do SUS, só não tem classificação. Pulei um aqui, ó. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. É princípio do SUS, mas não tem classificação. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridade, alocação de recursos e orientação programática. Lembrando que isso aqui eu falo que é um princípio muito importante. Todos são importantes, mas esse aqui, né, que fala da epidemiologia, a gente tem que memorizar. E temos que saber começar a distinguir também. Por exemplo, utilizar a epidemiologia para o estabelecimento de prioridade, alocação de recursos e orientação programática é princípio do SUS. Agora, se a prova te perguntar assim, executar ações de vigilância epidemiológica é princípio? Não, executar ações de vigilância epidemiológica não é princípio. Executar ações de vigilância epidemiológica é competência do SUS. Tá bom? Participação da comunidade, que nós já vimos que é um princípio organizativo, né? A descentralização política administrativa, nós também já vimos como princípio organizativo. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, é princípio, só não tem classificação, tá? Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população, é princípio, mas não tem classificação. Capacidade de resolução de serviço em todos os níveis de assistência, mesma coisa que resolutividade, né? Que nós vimos como princípio organizativo. E organização dos serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Também é princípio, só não tem classificação. Gente, presta atenção. Eu não expliquei cada princípio aqui, porque meu objetivo aqui não é esse. Meu objetivo é que você saiba quais são eles, tá bom? Aí, se você quiser saber o que significa cada um deles, aí já não é um curso de exercício, né? Aí já é um curso teórico, beleza? E não terminou, sabe por quê? Porque no ano de 2017 foi introduzido na Lei 8080 um princípio novo, que chama organização de um atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento,
acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras em conformidade com a lei, tá? Então, gente, esse é o princípio que foi introduzido na lei no ano de 2017, tá? Então, hoje o SUS tem 14 princípios. E eu já vi questão de prova perguntando qual que é o princípio que foi introduzido recentemente na Lei 8080. Então, é esse aí. Combinado? Espero que vocês tenham gostado e aprendido, né, sobre os princípios do SUS, tá? Se você quer adquirir o nosso curso completo, é só entrar em contato com esse telefone através do Zap, tá? Do WhatsApp, 31 99230 7424. Gente, um abraço para vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.